O primeiro será o Dr. Shaolun Guen, ele é médico, livre-docente, professor associado da Faculdade de Medicina da USP, chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, líder do grupo de pesquisa da USP em telemedicina, tecnologias educacionais interativas e health, no CNPq, MCTIC, e orientador em telemedicina pelos programas de pós-graduação da patologia e fisiologia experimental. Convido o Dr. Shao, ele falará sobre limites e desafios. Pronto. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui. Eu não vou esgotar o assunto, na verdade, acho que hoje só vou provocar em vocês a ideia do que está vindo de avalanche tecnológico e o que vai acontecer, inclusive, numa coisa chamada a disruptura da área de saúde a partir de 2021. Tá? Então, depois nós até podemos debater, mas o professor Rubens aqui vai trazer as evidências para nós, inclusive, debatermos um pouco. A primeira coisa que eu só queria colocar isso para vocês verem, sobre telemedicina. Muita gente acha que telemedicina é algo muito novo, é por isso que não conhece. E aqui eu só estou colocando que, na verdade, a telemedicina é muito velho. Ele é de 59. E, na verdade, aqui estão mostrando telemedicina em 67, como que era funcionava. Era a câmera de gravação e transmissão. Por que a telemedicina não era difundida? Porque era muito caro para uma pessoa física usar no dia a dia, o que é diferente de hoje. Tá? Uma outra coisa é que simplesmente fui no PubMed, digitei a palavra telemedicina, telehealth e health, vocês vão ver, no mínimo, 75 mil publicações. Então, isso é só para dizer que telemedicina não é tão novo, ele é muito mais velho que a internet, ele nasce praticamente com uma corrida espacial e ele está crescendo no mundo, mas no Brasil nós estamos ainda um pouquinho patinando. Tá? A outra coisa é o que vai acontecer com a telemedicina gerando a saúde no 2021. Eu diria, a primeira coisa que vai acontecer em 2021, 2020, não sei se vocês já ouviram falar sobre internet 5G. Internet 5G vai ser lançado em 2020, só que a Claro, inclusive, esse ano já está lançando o 4G e meio. Só para vocês terem uma ideia. 5G é o fabuloso Internet das Coisas. E tem uma publicação que diz, Internet das Coisas vai representar 200 bilhões de dólares em riqueza para o Brasil. A segunda coisa, para vocês terem uma ideia, aquele filme Guardiões da Galáxia, se fizesse download no 3G, você levaria 26 horas. Em 5G, você leva 3,6 segundos. Isso quer dizer que a taxa de transferência de dados é absurda. Isso é 2020. A outra coisa é isso. Inteligência artificial. Todo mundo morre de pavor dizendo que inteligência artificial vai substituir o médico. Eu diria, a inteligência artificial vem para ficar e ele vai começar a criar uma grande maturidade entre 2021 a 2030. Inclusive, aqui tem uma declaração do diretor da Google. Máquinas terão inteligência equivalente à humana a partir de 2029. Isso é um desafio. Então, eu diria que nós vamos ter que repensar como usar a inteligência das máquinas como um novo recurso e não como sendo substituído, nós sendo substituído pela máquina. E hoje eu diria que uma das coisas que se cresce muito e que se fala muito é o chamado Dr. Watson. Dr. Watson faz diagnóstico de oncologia, Dr. Watson não sei mais o quê. Então, se preparem que em 2021 ele vai fazer muito mais coisa do que nós pensamos. Isso aqui são alguns livros que já existem. A criativa destruição da medicina que nós conhecemos para uma disruptura de uma
digamos, medicina ampla, conectada e mais difundida. Tá? Então, aqui são todos os pontos, inclusive 2030, o futuro da medicina. Isso quer dizer que nós estamos caminhando até 2020 para repensar como se usa tecnologia para dar maior acessibilidade à saúde, tanto quanto os bancos fizeram uma pergunta. Eu sou dessa época. Saí às 10h30, 11 horas, correndo, para quê? Para ficar na fila para pagar conta de luz, conta de tal. Os bancos, naquela época, disseram, e aí? Como nós fazemos a reengenharia do que se chama banco? Eles fizeram uma coisa tão boa e um serviço tão bem feito que agora não pode se pagar conta via internet banking, você pode ir para o guichê de autoatendimento e no lugar das filas eu tenho gerente especializado para atender as minhas necessidades pessoais. Então, a tecnologia não acabou com o banco. A tecnologia reinventou o banco. Inclusive, se você entrar no internet banking para fazer perfil de aplicação financeira, é inteligência artificial. Não é ninguém que está orientando qual a melhor aplicação para vocês. É inteligência artificial em sistema bancário. Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Tá? Então, a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, assim como companhias aéreas reinventaram o sistema de venda e check-in. O que pode acontecer em 2021? Que tal isso? Quiosques de orientação com inteligência artificial, aí as pessoas vão dizer, não, terrível, isso vai nos matar. E se ele apenas estiver falando sobre orientações gerais, cuidados com medicamento, efeitos adversos do medicamento, antes da pessoa simplesmente usar por dedução. Então ele passa a ser útil. É possível que nós tenhamos quartéis generais de telemonitoramento, assim como um central de controle de avião, mas só que agora estou controlando os atendimentos em domicílio como princípio de acompanhamento. Essas máquinas já existem, tá? Esse aqui é da Cisco. São chamados quiosques de teleavaliação. Então, esses são equipamentos, inclusive com dermatoscópio, esteto digital, otoscópio, EEG e assim por diante. Pelo menos uns 9 empacotados num quiosquezinho que pode ser colocado em qualquer lugar. Imagine isso com 5G e a conectividade. Aqui são, basicamente, pequenos dispositivos que parecem mais tablet e que você conecta em casa. Isso vai ser difundido independente se nós queremos ou nós não queremos. É tanto quanto alguém dizer, eu não gosto do Netflix. Ponto. Não gosto do Netflix, mas o Netflix vai entrar e todo mundo vai usar, ou tem muita gente usando. É mais ou menos isso. Então, você tem que criar o raciocínio de como usar coerentemente uma nova solução tecnológica. Então, aqui estou criando um cenário do 2021 que não está tão longe. Tá? Esse cenário já está muito perto. O cenário do 2021 ou 2022 é isso. A Alemanha já lançou serviço de drone para fazer entrega de equipamento de desfibrilação orientado para o GPS. O Dubai já está lançando drone de táxi aéreo para levar uma pessoa de até 120 quilos para voos. Então, sistema de drone, monitoramento, isso aqui é um robô. Um robô com inteligência artificial para pessoas com deficiência física ou limitação física, e ele pode levantar a pessoa em vez de usar aqueles meio guindastes. Aqui é Google, lente da Google, que faz dosagem de glicemia online, porque dosa a glicemia ou melhor, glicose da lágrima, e existe uma correlação direta. Aqui, por exemplo, uma roupa com as derivações do ECG, que você coloca, ele já faz o ECG. E aqui interessante, Biochip, que faz 30 a 40 exames laboratoriais com uma gota de sangue. Eu não preciso mais escolher para fazer vários exames de sangue. Ele vai ficar tão fácil quanto os testes de gravidez. Você vai na farmácia, compra e faz o teste.
Isto já existe. Ele só está em vias de se torná-lo consumível, isso é, preço e distribuição. Tá? Então, aqui eu estou mostrando, e a telegeriatria, no chamado teleacompanhamento domiciliar ou contínua. Tá? E aqui eu só queria mostrar, então, isso. Como que eu tenho trabalhado na telemedicina. Eu trabalho a telemedicina com 3 grandes segmentos. Hoje se fala muito isto. Telemedicina para aumentar a eficiência da resolução de doença. Mas tem 2 grandes áreas que está se usando muito pouco. A telemedicina na gestão da garantia da saúde, isto é, o acompanhamento contínuo para garantir a saúde, e a telemedicina para a recuperação domiciliar eficiente e humanizada. Tá? Só para avisar que o PowerPoint eu já deixei aqui, então provavelmente quem quiser pegar, pode pegar, e se quiser um dia debater com mais detalhe, nós podemos conversar. Mas hoje eu só queria mostrar esses 2 itens que eu quero abordar um pouco, que é o e-care, que é o sistema de gestão de saúde usando telemedicina, e a recuperação domiciliar humanizada e de qualidade. Aqui são exemplos que ocorrem no mundo. Isso aqui não é nada de ficção, eu apenas peguei fotos. Exemplo, telemedicina para interconsulta em hospitais, monitoramento com comparação de imagens radiológicas, e aqui já algo mais simples. Tablet. Lembre-se, o tablet é um milagre. Nós estamos achando que é algo barato, sem graça. Em 2005, a tecnologia do tablet seria fantasticamente cara. Eu lembro que em 2005 eu pagava mais ou menos $80 mil para um equipamento de videoconferência que transmitisse a 1 mega e a uma resolução que é mais ou menos 1.200 por 600, mais ou menos 1.200 por 640. Hoje qualquer tablet faz isso, por muito menos. Então, aqui é um teleacompanhamento usando tablets. Tá? Então, isso já está ocorrendo no mundo. O que nós não estamos fazendo aqui no Brasil é analisar com que eficiência que nós podemos aumentar o atendimento. Aqui é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo em 2012, que ele fala que é algo interessante. De acordo com o trabalho, uma parte importante da assistência médica no futuro será feito no que a Ernst Young chamou de 3º lugar. Os outros 2 são hospital e consultório. Isso quer dizer que o 3º é a casa. Então, a tendência é aparatos eficientes que permitam gerenciar serviços de qualidade em casa. E outro, hoje, 2012, 75% dos custos da assistência médica vem de doença crônica e o número tende a aumentar. Então, só tem uma saída: qualidade de vida e gestão de saúde. Tá? Então, isso se chama e-care, a primeira parte, e o telecom care, a segunda parte. Isso já em 2012, nós já vínhamos falando sobre o monitoramento remoto. Muita gente diz assim, mas a telemedicina vai desumanizar. Eu falo, é a maior besteira que existe. A telemedicina nunca desumaniza. As pessoas desumanizam. Quem pilota desumaniza. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu sou um paciente que eu voltei para casa há 2 dias, aí o meu médico cirurgião me conecta 3 dias depois, e 5 dias depois só tenho retorno, está aqui há 3 semanas, me perguntando como estou sentindo, assim por diante. Vocês acham que isso é desumanizar? Não, isso é humanizar. Então, telemedicina não desumaniza, e quem desumaniza é o ser humano, e aqui eu diria que o telemonitoramento pode aumentar o vínculo entre o paciente com o médico assistente, tá? Ou que assiste a ele. Bom, alguém vai me perguntar, Machado, o que você tem a ver com a geriatria? Que, na verdade, eu estou envolvido com a geriatria desde 2009. Na verdade, eu trabalhei com o professor Wilson Jacob na criação do Telegero. Então, nós começamos a criar o Telegero. Hoje, o Telegero é uma estrutura de 12 anos de ação ininterrupta, tá?
trabalhava com o Wilson Jacob em criar cursos de formação de saúde do idoso, e tanto que até 2015 o Teligeno já tinha atuado entre 6.000 a 8.500 profissionais usando recursos de conexão. Tá? Então, é por isso que eu estou falando com vocês sobre algumas coisas de geriatria. É por causa que eu trabalho em Teligeno e que até quando tinha 10 anos nós tínhamos 271 gigabytes de vídeos e informações gravadas. Tá? Bom, aqui eu dei um apanhado, uma primeira reflexão, 2021, o que vai acontecer, o que se deve pensar, são as tecnologias. Agora eu vou falar um pouco sobre, o meu tema era pacientes não internados. Então, eu vou trabalhar um pouco, são cuidados domiciliares eficientes com o conceito de responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada é o quê? A pessoa, não, o familiar e o paciente não são pacientes. Na verdade, nós somos parceiros na gestão de saúde. Então, aqui você vê que eu mostrei isso. Médicos acompanhando, monitorando sinais, e eu poderia ter um robozinho, inclusive em domicílio. E aí nós podemos trabalhar, eu não vou entrar em cada um dos detalhes, mas numa coisa chamada plano de atenção integral compartilhar por telemedicina, onde vocês podem gerar protocolo de checklist, de fichas de alerta. O que é ficha de alerta? Itens que podem dizer que o paciente está começando a entrar em risco, que merece um detalhe e uma investigação imediata para uma entrevista estruturada para depois tomada de uma decisão em termos de um atendimento presencial. Isso aqui seria um checklist. Nós poderíamos utilizar todo um conjunto aonde você tem uma coisa chamada sistema sob demanda. O idoso aciona o serviço quando precisa, embora você tenha programado uma visita semanal para verificar como está. Tá? Então, isso que nós vamos chamar de atenção integral compartilhada. Aqui são exemplos. Eu posso usar um sistema de webconferência e aquele robozinho que eu falei para vocês é muito simples. Você pega um tablet, compra um suporte que tem rodinha e anda. Então só precisa de suporte. Todo o conceito da interação é baseado em tablet. E eu poderia criar ambulatórios que vão interagir em serviços padronizados com o idoso. Tá? E aqui você vê que eu escolhi os que usam tablet. Aqui é um exemplo. Idoso tendo atendimento via tablet. O que ele comprou? Um suporte. Esse suporte quanto custa? R$400. Porque a verdadeira tecnologia não é o suporte, a verdadeira tecnologia é o tablet, o smartphone. Esse aqui é só para mostrar tablets para idoso. Você não precisa comprar o tablet convencional. Você pode ter tablets com 4, 5 botões que já faz as atividades que se deseja. E aí você estrutura em serviço. Então, oferecer um serviço de tele-home care é simplificar a ponto que as pessoas consigam acessar o serviço com 1 ou 2 toques. Tá? Então, aqui são exemplos, e esse aqui já é com smartphone. Aqui são exemplos de uso de realidade virtual para fazer telereabilitação. Algumas pessoas podem dizer, isso é caro. Não, isso não é caro. Isso é o smartphone dentro de uma capinha. Samsung estava vendendo a R$500. Se você chegar e entrar no Mercado Livre, você vai encontrar por R$60. R$60 não é caro. Isso permite as pessoas exercitarem com uma coisa que nós vamos chamar de realidade imersiva. Então, isso quer dizer que você consegue fazer todas as atividades em termos de reabilitação em casa. Tá? E aqui é basicamente um controlador de dispensador de medicamento controlado por software.
Aqui são exemplos, oxímetro digital, eu tenho esse ultrassom, um ultrassom com tablet, tá? A qualidade dele é tão bom quanto o ultrassom que a equipe japonesa, em meados de 90, usou para estadiar câncer de fígado. A qualidade é tão boa quanto. Aqui eu tenho dermatoscópio para smartphone, glicosímetro para smartphone, oftalmoscópio para smartphone, ECG para smartphone, otoscópio para smartphone, né? ECG para smartphone e esteto digital para smartphone. Isso tudo já existe. Então, eu posso ter numa maletinha, eu posso fazer uma propedêutica em domicílio. Tá? E aqui são outros exemplos. Então, você tem balança, aparelho de PA e assim por diante. Vocês podem usar pequenos equipamentos, lentes de baixo custo, de macro, que você coloca num smartphone e você pode ter uma função de câmera macro, o que é mais do que suficiente para evidenciar lesões. Exemplo, recuperações de lesões crônicas. Tá? Esse aqui, então, é o ultrassom portátil por Wi-Fi. Você vê que aqui está usando um iPhone. Em alguns anos, os smartwatch, inclusive da Apple, já vão estar medindo frequência cardíaca, temperatura online e comunicando com o smartphone. Portanto, ele vai ser algo vestível já para pegar informações, digamos, de sinais biológicos. Aqui eu estou mostrando biosensores em forma de tatuagem. A partir de 2021, provavelmente vocês vão comprar adesivos que colam na pele. Então, tudo isso que eu falei de sensores, eles passam a existir. Já passou o tempo? Eu tenho mais tempo? Tem mais tempo? Eu estou jogando informações para vocês aqui, tá? Biochip de exames laboratoriais, e algumas pessoas me perguntam qual é esse segredo de fazer 30 exames laboratoriais com uma gota de sangue. Se chama grafeno. Descobriram que uma camada de grafite tem capacidade eletrônica e eles colocam ou receptores que simplesmente combinam com pequenas doses de substâncias que tem no sangue e ele ativa uma energia elétrica. Esse aqui, por exemplo, um biochip que detecta sepsis. Exemplo, você tem um E. coli que, quando presente, ele digere algumas estruturas proteicas e, ao digerir, ele ativa o gatilho elétrico e diz: você tem um sepsis. Isso aqui, ele só precisa ser barateado para ser adquirido em larga escala. Tá? Então, muito provavelmente, o home care, você vai com uma maleta com um chip desse para fazer os exames laboratoriais de controle. Aqui são exemplos, um robozinho, uma foquinha com inteligência artificial para pessoas que têm Alzheimer ou demência senil, porque ele consegue visualizar o padrão da pessoa e ele emite grunhidos, ou tipo uma interação com o idoso, e eles descobriram que os animais acalmam pessoas que têm uma certa dose de demência, e ele então responde reativamente de acordo com a pessoa, ou robozinhos que aprendem. Então, eles vão treinando a reabilitação cognitiva. Essa aqui é uma coisa que eu chamei da realidade virtual. Imagine vocês poderem fazer uma coisa chamada viagem. Vamos supor, você tem idoso que está em casa entrando em depressão. Em vez de só prescrever antidepressivo, imagine que vocês tivessem viagem pelo Amazonas, viagem pelo Foz do Iguaçu, e ele coloca, e pode ficar olhando e interagir. Ele tem uma recreação e você ainda pode interagir online. Isso vai ser uma realidade. Tá? Então, novamente, isto basta o teu smartphone e uma capinha que custa não mais do que R$60. Tá? Então, é muito provável que muitas prescrições relacionadas com depressão, ele possam ser transformadas em prescrição de atividade digital. Então, vou só colocar isso para vocês, que tudo está evoluindo.
aqui eu estou citando duas grandes experiências daqueles que desprezaram a evolução e quebraram a cara. Um deles, Kodak, né? Kodak achou que iria reinar para sempre vendendo filme. E ele negligenciou a evolução das fotografias digitais e a capacidade das impressoras imprimirem as fotos, tanto que ele quebrou. A outra, a Xerox. Ela achava que era suprema em copiadoras, ignorou as copiadoras pessoais e as multifuncionais. A telemedicina vem para isso. Ela também está nessa fase. E se não se adaptarem, virará isso. Algo ultrapassado e vai virar um fóssil. Tá? Então, aqui eu só estou querendo trabalhar para vocês sobre uma ideia específica. Tá? Eu vou só 2 minutos, pode ser? Tem 5 minutos? Coisas rápidas. Idoso. É muito bom ter uma comunicação gostosa e fácil. Exemplo, uso de computação gráfica para explicar por imagem informações. Então, por exemplo, nós temos um trabalho com o homem virtual, que inclusive Drauzio Varela usava, aqui só para mostrar que o Evaristo ainda estava no jornal hoje, porque era de 2005. Então, nós usávamos computação gráfica para mostrar várias coisas. Exemplo, você quer mostrar para o idoso que ele deve andar na esteira, por que ele vai ativar tais músculos que melhoram no corpo. Então, você pode usar a computação gráfica. Tá? Eu não vou conseguir mostrar porque eu estou projetando com outro notebook. Se estivesse no meu, aí eu mostrava ele em funcionamento. Mas eu queria mostrar, são outras coisas. Exemplo, uso de impressora 3D. Exemplo, aqui eu resolvi fazer o seguinte, pego a impressora 3D, imprimi a coluna de um paciente, inclusive imprimi para mostrar o que é o desgaste do corpo vertebral e aqui, e o que era a hérnia de disco. Imagine que vocês agora podem interagir com o paciente mostrando o que está acontecendo e por que ele tem que se tornar parceiro de vocês para não ter a dor e para não ter determinados locais. Então, você pode usar tomografia, reconstruir e criar uma estrutura física palpável para sensibilizar. Tá? Aqui é um exemplo que nós fizemos no caso de coluna vertebral. Então, aqui fica uma mensagem para vocês e falar, pensem bem, porque nós só temos 3 a 4 anos para nos organizarmos com um novo modelo de serviço usando tecnologia para aumentar a eficiência. Obrigado.